Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do História Online. Nesta quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, pontualmente às 19 horas, entramos aí na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, pela tela do seu computador, do seu celular, da sua tablet, da sua Smart TV, ou como eu sempre digo, pela janela, se você está espiando a tela do vizinho, não importa, estamos juntos aqui em mais um episódio desta série chamada Ser Professor, uma série na qual nós conversamos sobre esta profissão que é tão importante, ao mesmo tempo, muitas vezes tão vilipendiada aqui em nossa sociedade. Meu nome é Rodolfo, eu falo aqui de São Paulo e hoje, diretamente do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, temos Thiago Moza, do Fatorial Educação. Thiago, muito obrigado pela generosidade, muito obrigado pela sua presença aqui, é sempre uma honra e um prazer. E já adianto, quem quiser seguir aí o Fatorial nas redes sociais, olha aqui na barra vermelha do vídeo, você tem o endereço do Instagram deles, o Fatorial Educação, @Fatorial Educação, segue lá que é muito legal. Thiago, obrigado, querido, pela presença, boa noite. Boa noite, para mim sempre um prazerzaço estar aqui com vocês, né? Tem amizade de longa data e, conseguir conversar aqui com o pessoal e poder passar um pouco do que vocês têm de experiência, que a gente tem aqui um pouquinho, que foi aprendendo muita coisa com vocês também, é sempre muito legal. Imagina, querido. E também dá uma saudação especial para todo mundo que está aqui no chat. Já vi que a Tayane do Fatorial está aqui também. Tá? Um beijo, querida. Temos aqui a Débora, Schuyler, pessoal do Clube do HO. Ó, vocês que estão chegando aí, mandem o link para os amigos de vocês, para os colegas que são professores aí, que têm interesse em discutir isso aí. Espero que a imagem esteja boa e o som também. Aqui, aparentemente, está tudo bem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho na série Ser Professor sobre uma das técnicas mais importantes e que, apesar de todas as tecnologias de PowerPoint, projetores, lousa mágica, telas fantásticas, a gente sempre tem ali na sala de aula a nossa velha e querida, para alguns, lousa, para outros, quadro, né? Depende da região, tem aí uma particularidade, a lousa ou o quadro. Então vamos conversar um pouquinho sobre como estruturar a lousa ou o quadro, como montar um quadro eficiente que cumpra a sua principal função, que é a função de, entre aspas, ser um catalisador daquele processo da aula, né? O quadro, mais do que uma técnica, ele é um elemento fundamental para que a aula se desenvolva bem. Né, Thiago? A gente às vezes fica tão preso a essas tecnologias multitelas, mas o quadro ainda é extremamente relevante, né? É interessante que o quadro ele tem um elemento de interação muito forte com os alunos, né? Porque às vezes quando a gente está muito fixado em usar alguma tela super tecnológica, parece que todos os movimentos dessa tela super tecnológica já são pré-programados. Então parece que a gente está só indo de acordo com um caminho que já foi estabelecido, e o quadro tem mais flexibilidade. A gente consegue, às vezes, colocar um rascunho, consegue colocar mais alguns exemplos que a gente não tinha planejado inicialmente, mas que vão surgindo de acordo com a dúvida dos alunos. Então é sempre bem legal a gente ter também essa técnica dominada, porque volta e meia surge a necessidade de usá-lo. A Rafaela coloca aqui no chat, né? Oi, amava a lousa, meus dedos têm muitos calos, inesquecível. Né? Tenho até hoje aqui nesse dedo indicador aqui um calo que não me abandona. Exatamente, né? E não só o calo, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, a questão da qualidade do giz, que pode dar dermatite, tem que ter uns cuidados aí, hoje em dia a gente sabe, né, Thiago, para usar o quadro, é bem legal. Mas enfim, né, uma boa noite aqui para a Esmina que está chegando também, querida, boa noite. Giovanni está aqui também, falando que organizar a lousa é uma tarefa importante, né? Então, Daniel, olha o Daniel aqui no chat com a gente, Thiago. Daniel presente aqui também. E aí? Legal, mas vamos lá. Vamos começar. Ó, o Thiago montou para a gente, né, dentro do que ele faz no Fatorial Educação, porque o Fatorial Educação é uma startup que trabalha a educação como um todo. Trabalha a educação desde a questão de administração escolar, como também a questão de preparação do professor, da carreira do professor. Eu acho muito importante isso. São poucas hoje, na verdade eu não conheço nenhuma empresa além do Fatorial que tem esse cuidado de olhar o professor como alguém que tem uma carreira.
E uma carreira que deve ser, né, Tiago, planejada, pensada, como qualquer outra carreira e profissão, né? A gente tem muito uma visão romântica de que o dar aula é algo intuitivo, é algo que nasce com a pessoa, mas não é bem assim, né? Cada vez mais nós temos uma exigência maior no campo da educação, vivemos numa sociedade que é a sociedade da informação. Então a função do professor, ao contrário do que muitos pensam, com as tecnologias, e agora acho que na pandemia isso ficou muito claro, a função do professor não é periférica, ela é central, né? Então o Fatorial Educação, ele trabalha essa leitura de professor dentro desse modelo de carreira. E o Tiago montou para a gente aqui uma das apresentações que ele utiliza, né, nesse processo de orientação dos professores, que é a estruturação de quadros, né, Tim? Mas antes de a gente passar para os quadros, não falei besteira não, né? O Fatorial tem mesmo essa pegada, né? É sim, tá certinho. Então... É isso mesmo. A ideia é mostrar para as pessoas, e principalmente para os professores que não estão acostumados a terem essa pegada de desenvolvimento a longo prazo das suas carreiras, de treinamentos voltados para áreas que muitas vezes ficam naqueles hiatos entre a formação na faculdade e a atuação prática do dia a dia. E a ideia é catalisar um pouco isso, acelerar um pouco o desenvolvimento dos professores, ou até mesmo tampar algumas lacunas que foram ficando com o tempo e que acabam fazendo diferença no dia a dia com os alunos. Perfeito. Então vamos lá, Ti. Vamos começar esse bate-papo sobre a lousa. E eu já projeto aqui na tela para vocês, então, a apresentação que o Tiago preparou para a gente. E, pessoal, fiquem à vontade para entrar aqui no chat, mandar as perguntas. Essa é uma apresentação interativa. A gente está aqui mais para conversar com vocês, tá bom? Enquanto isso, o Tiago vai nos guiando neste processo e eu vou dando alguns pitaquinhos ali de vez em quando. Ti, fica à vontade, querido. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, a gente está usando aqui alguns slides da apresentação que a gente costuma fazer no treinamento com os professores. E a ideia é passar um pouco para todo mundo, não necessariamente uma receita de bolo. Eu acho que o quadro ele tem que ter as particularidades de cada professor, a montagem, a estruturação. O que a gente queria passar mais aqui é como se fosse um checklist para vocês terem disponível para vocês na hora que forem montar ou pensar na montagem das suas lousas, dos seus quadros, nas suas próximas aulas, e de que talvez algumas coisas possam estar passando sem a nossa percepção e que fazem muita diferença para os alunos. Era uma coisa que eu e o Rodolfo, a gente estava trocando algumas figurinhas antes, e é muito verdade. A gente tem que lembrar que quando a gente estrutura uma lousa, a gente estrutura um quadro, a gente estrutura pensando no aluno e não pensando necessariamente na gente, nos nossos gostos, nas nossas preferências. Então, a gente tem que ter isso muito claro, até para que a gente não fique, às vezes, pensando que um quadro artístico é o suficiente para que os alunos tenham compreensão, ou para que a gente pense que basta a gente colocar todas as informações lá e que está tudo bem. Na verdade, é um mix das duas coisas que leva a esse ponto de compreensão acima que os alunos possam ter. E, para iniciar um pouco essa ideia de construção do quadro, um primeiro ponto seria como que a gente coloca todas aquelas ideias que a gente tem quando a gente começa a preparar a aula, não no quadro, mas no papel primeiro. Como que a gente começa a estruturar todo o processo? Tem um termo que é usado hoje em dia em design mesmo, que é conhecido como User Experience, UX, e o User Interface, que é o UI. Eles focam em como que determinados profissionais da área de design vão pensar no desenvolvimento da parte da experiência dos usuários e da interface que os usuários vão ver. Então, basicamente, quando a gente pensa, por exemplo, em um aplicativo, aquilo que a gente está vendo foi desenvolvido em modo de interface. É o botão que tem uma determinada cor, é a área do login que tem uma determinada cor. Agora, os processos que são desencadeados por trás daquilo tem muito mais a ver com a parte da experiência. Será que isso ficou intuitivo? Será que ele consegue chegar fácil numa determinada página? Estava comentando outro dia com a Thay, que, por exemplo, quem conhece o site da Amazon, possivelmente já viu um botão que é Buy in One Click. Ou seja, você compra com um clique
desde que você já tenha feito um registro ou alguma compra anterior na Amazon. Aquilo foi pensando na experiência dos usuários deles, porque eles começaram a constatar estatisticamente que se a página demorasse 0,1 segundo a mais para carregar, eles tinham perda de 1% nas vendas. E que muitos clientes acabavam abandonando se eles tinham que preencher muitos formulários ou ficar preenchendo todos os dados do cartão de crédito de novo. Então, simplesmente a pessoa vai, aperta, clica e já está feita a compra, sem ela precisar preencher mais nada. Embora a interface, o botão, essas coisas, sejam todos, seja tudo aquilo que a gente vê, essa ideia de fazer a experiência ser mais rápida da compra dos produtos e o entendimento de que isso era algo necessário para os usuários da Amazon é que faz parte desse conceito de user experience. E a gente pode começar a pensar nisso com muita força para a sala de aula. Na verdade, quando a gente para pensar, tem muitas coisas que são, entre aspas, modernas hoje, estão sendo usadas em outras indústrias hoje, que muitos professores já fazem há muitos anos e não dão nome para essas coisas, na verdade. Mas quando a gente pensa nessa parte de experiência dos alunos, antes mesmo da gente começar a montar a nossa lousa como um todo, é a gente pensar, será que essas estruturas que eu estou pensando, elas estão montadas numa sequência que fazem mais sentido para os meus alunos? Será que essa estrutura que eu estou montando para eles aqui é fácil dele copiar? As informações estão organizadas? Às vezes tem um pensamento que a gente não consegue descrever tão bem usando algumas palavras, ou a gente teria que colocar textos muito grandes ou de pouca compreensão. Será que eu conseguiria traduzir isso num vídeo, numa imagem, numa música? A própria parte da interatividade na aula, que tem sido um desafio para os professores agora, principalmente nessa época de pandemia, com as aulas online. Mas até nas aulas presenciais, acaba sendo um desafio às vezes. Como que a gente tira a aula daquele monólogo de um professor falando e copiando e os alunos correndo atrás do professor o tempo todo? Como que eu consigo usar a lousa também para aumentar essa interatividade com a turma? E, por outro lado, tem a outra parte do planejamento, que é o planejamento da interface da aula em si, que seria a produção da lousa. Quais são as cores que eu vou escolher para destacar determinados elementos? Qual é a melhor posição no quadro para eu colocar um diagrama, para eu colocar um desenho, para eu colocar o meu rascunho? Como que eu faço para o meu aluno não ter dúvidas de que é uma coisa e não é outra? Como que isso consegue ficar mais claro? Então, toda essa parte do que fica estampado nos olhos do aluno, que é essa interface, que muita gente, às vezes, considera que é o processo de montagem da lousa, na verdade, ela é uma parte do processo. Porque se a gente não pensar antes em como que vai ser a experiência desse aluno ao consumir o conteúdo dessa lousa, consumir o conteúdo que está escrito nesse quadro, a gente não consegue uma efetividade tão grande, mesmo conseguindo, às vezes, colocar um quadro bonitinho, organizado, tem umas cores simpáticas, mas, às vezes, a lógica das ideias por trás dele, elas não estão fazendo 100% de sentido para aqueles alunos ainda. Então, basicamente, vão ser nessas ideias que a gente vai se apegar para falar um pouco sobre a construção do quadro hoje, e toda hora que alguém quiser interromper, fazer uma pergunta, uma ponderação, o Rodolfo me avisa aí, que eu não consigo ver o chat. Claro, beleza? Sem problemas. E o Rodolfo fica à vontade também para falar, sempre que precisar. Pode deixar, eu não me seguro, não. Esse aqui é uma primeira imagem, que eu queria já começar mostrando para vocês, que é o exemplo de um professor lá na África, foi tirada essa foto, que ele estava ensinando conteúdos de informática para os seus alunos, mas eles não tinham computador. E ele precisava ensinar o funcionamento do Word para aquele grupo de alunos. O que ele fez? Bom, dado que eu não tenho computador, eu não tenho um projetor, ele simulou o Word no quadro. Ele criou, memorizou a interface e começou a criar todo o processo, mostrar exatamente cada botão, como que funciona, como que é cada estrutura. Às vezes, quando a gente consegue pensar em toda uma experiência para aquele aluno ter um aprendizado mais completo, mas às vezes os recursos não estão disponíveis. Então, às vezes eu consegui fazer um mega pensamento de uma aula que encaixa muito bem no modelo, por exemplo, de slide. Mas e se quebrar o slide naquele dia, se o projetor não funcionar, o que a gente vai fazer? A gente não vai dar aula? A gente tem que ter esse plano B para todas as nossas aulas em quadros
mágicos, tecnológicos, diferentes, slides, Prezi, seja lá o que você for fazer, a gente tem que ter esse plano B de, será que eu consigo transferir essa estrutura para uma lousa de uma forma que o aluno consiga entender o que eu quero trazer? Talvez uma música fique comprometida, mas eu posso estimulá-lo a ouvir essa música depois. Talvez um vídeo que fosse melhor para exemplificar aquilo, eu consigo recomendar para ele ver depois, mas eu não posso ficar simplesmente à mercê daquele slide. Eu preciso ter um plano B para conseguir transformar aquilo numa estrutura física ali na frente do aluno, caso seja necessário, ou até, eventualmente, para a gente fazer um processo misto, né, em que você passa uma parte do conteúdo em slides e até começa a estruturar um pouco de exemplos ou uma parte teórica na lousa. Tem muitos professores que fazem isso, o Rodolfo faz isso às vezes também, já nas aulas dele eu lembro, que às vezes ele passa todo o conteúdo no formato de slide, mas para dar um exemplo, às vezes, ele usa mesmo a lousa, porque é um processo mais interativo, é mais fácil do aluno ver o processo sendo construído junto com ele. Então, se você quiser comentar, Rodolfo, sobre isso, seria legal. É interessante o que eu penso nisso, de fato, como o Thiago falou. Para vocês que veem as minhas aulas aqui no História Online, esses slides que eu uso aqui no vídeo, eu uso nas aulas presenciais. Então, um cuidado que eu tomo é animar os tópicos, né? Então, eu vou apertando a tecla do passe slides ou a barra de espaço do teclado e os tópicos vão alinhados com a minha fala, para não criar aquela sensação de estar tudo pronto no slide e o aluno já lê aquilo tudo antes de eu explicar. Essa é uma questão que a lousa tem essa vantagem. Você está construindo junto com a sua explicação. Dá para fazer também no PowerPoint, mas tem coisas que quando você vai para a lousa, o fato de você estar construindo, desenhando um esquema, aquilo é diferente do aluno ver uma animação no slide. Porque eu não sei exatamente qual o motivo, mas ver o professor fazendo dá uma sensação de ele está interligado àquilo, ele está vivendo aquilo. Né? Então ele está no caderno dele copiando muitas vezes. Tem gente que copia depois, copia na hora, mas foca mais atenção. E também você tem mais liberdade. Né? Você tem mais liberdade para de repente, e essa é uma questão muito interessante. Então imagina, aquela tela branca que tem um projetor no teto ali e tal, e você tem aquelas partes laterais da lousa que ficam vazias. Usa aquilo como esse espaço, e aí você tem muitas vezes um esquema que você pensou de um jeito, que até você colocou no slide de um jeito, mas uma dúvida, uma colocação de um aluno te faz repensar aquilo. E aí você tem a chance de montar esse esquema de forma diferente. Então é muito legal se você consegue conjugar isso e te dá liberdade. Então ter aquele espaço da lousa ali do lado te dá liberdade para pensar vários esquemas que depois, da outra vez que você for dar aula, você pode até acabar incorporando a apresentação, né? Mas é muito legal, dá uma sensação de vivência mais legal, né, Thiago? Com certeza. Acho que faz bastante diferença e teve um ponto que o Rodolfo citou que faz muita diferença para os alunos, que principalmente nos anos iniciais, os alunos estão muito, muito acostumados a ver aqueles primeiros conteúdos que vão aparecendo serem apresentados em lousa. Então, é muito natural para eles, quando eles chegam nos anos finais de ensino básico, por exemplo, e até estendendo para a universidade, que eles consigam fazer uma associação mais fácil de como reproduzir o que ele está vendo em uma lousa no caderno dele. Mas, às vezes, não é tão simples dele fazer isso num slide. Ele começa a se perguntar, mas como que eu vou ajustar? Como que eu coloco isso? Como que eu coloco aquilo? Sim. E aí vem o processo natural dos alunos pedirem os slides para os professores, porque eles não conseguem, às vezes, entender muito bem como que ele vai traduzir aquilo. E aí, é claro que passa também por uma orientação, né? Para ele ver por onde que ele vai colocar, como ele vai esquematizar aquilo no caderno dele.